Olá, vamos dar continuidade então ao nosso segundo bloco. Nós tratamos agora sobre o direito, tratamos anteriormente sobre o direito individual do trabalho. Agora nós vamos ver um pouquinho sobre o direito coletivo do trabalho. Vejam, gente, que o direito ele não é só protecionismo, isso é um engano pensar assim. Ele surge com o propósito de dar o equilíbrio, até porque o empregado ele é o hipossuficiente na relação. Então vamos ver o que diz aqui agora o direito coletivo do trabalho. Conceito de direito coletivo do trabalho. Aqui nos interessa, ok? Aqui nos interessa. Aqui nós vamos de fato estar começando também a nossa disciplina. Vamos deixar tudo isso porque o direito coletivo, esse é o foco maior aqui agora. Nós já vimos o direito individual, nós vimos alguns princípios que regulam, exatamente com o propósito de dar um embasamento para você entender o que é o direito do trabalho e esses dois ramos do direito do trabalho, que é o ramo do direito individual e o ramo do direito coletivo. Vamos lá. O direito coletivo do trabalho é construído a partir de uma relação jurídica entre pessoas teoricamente equivalentes. De um lado, envolvendo os empregadores diretamente ou por meio dos sindicatos, respectivos sindicatos patronais. E de outro lado, os empregados representados pelos sindicatos da categoria profissional. Então, pelo conceito de direito coletivo do trabalho, nós já vimos que existe o lado que defende o empregado e nós vimos que o lado que defende o empregador. Quem são esses? Os sindicatos. O sindicato surge com o propósito de defender o interesse de uma determinada categoria, seja ela profissional, tá? Ou patronal, dos trabalhadores ou dos patrões. Existe. Tanto é que quando existe uma negociação entre um grupo de pessoas e um sindicato, pode existir, tanto é que pode existir também uma relação, uma negociação entre sindicatos e sindicato. Sindicato de profissional e sindicato patronal. Um grupo de pessoas com sindicato patronal, ou vice-versa. Pode ser firmado esse tipo de acordo. E nós vamos ver lá que nós vamos aprender a discernir, nós vamos separar daqui a pouco o que é um acordo coletivo e uma convenção coletiva. É exatamente em relação desse impasse que é tratado entre direito coletivo, esse impasse que existe entre o empregado e o empregador, e aí as pessoas, para que não haja essa diferenciação que venha causar prejuízo ou ao empregado ou ao empregador, eles elaboram a convenção, essa convenção ela é votada e elas são aceitas ou não, e aí eles firmam esses acordos, ou acordo ou convenção. Então, direito coletivo do trabalho, a partir de uma relação jurídica entre, teoricamente, equivalentes, de um lado envolvendo os empregadores diretamente e por meio dos sindicatos, respectivos sindicatos patronais, e outros empregados representados pelos sindicatos da categoria profissional. Os empregados representados pelos sindicatos da categoria profissional. Mas, antes de adentrarmos, nós temos uns princípios que regulam também o direito coletivo do trabalho. A exemplo do direito individual, nós temos uns princípios que regulam esse direito do trabalho. Vamos ver alguns deles aqui. O direito coletivo do trabalho vem regular o direito de diversas pessoas com interesses em comum, que venham a pertencer a um mesmo conjunto, de características. Na maioria das vezes, essa representatividade se dá por um sindicato que pode ser tanto de trabalhadores quanto de empregadores. Então, o direito coletivo, ele vai estar sempre envolvendo o sindicato. Gente, há controvérsias contra o sindicato. Muitas pessoas não gostam do sindicato.
Muitas pessoas acham que o sindicato ele só ganha e ele não faz nada. Se tirar, nós vamos ver a importância dos sindicatos, mas se tirarem a importância do sindicato, a força que o sindicato tem para defender o interesse de algumas determinadas ou das categorias, você vai ver que você vai perdendo força, você trabalhador vai perdendo força, nós trabalhadores vamos perdendo força. Porque o sindicato ele vai brigar por você, o sindicato ele vai defender o seu interesse. Mas é só o seu interesse? Não, é o interesse da coletividade. Por exemplo, o direito de greve. Se o sindicato não intervir, se não tiver o sindicato para te ajudar, você vai aderir a uma greve, não vai haver negociação. Se vocês não fecharem a negociação, depois não vai ter o que nós chamamos também de um dissídio, não acerta sindicato com sindicato, sindicato do trabalhador com sindicato do empregador não conseguem de forma alguma chegar a um veredito aqui, a uma decisão final, a um acordo coletivo. Aí é preciso que se tenha os decídios coletivos e aí a justiça é quem vai decidir. Mas quem é? Se o empregado, por exemplo, cortar, você tem direito à greve, a convenção não foi homologada, reduziu o teu salário, a categoria quer fazer greve, que é regulamentada, o direito te assiste, e aí o empregador, porque você entrou em greve, o empregador simplesmente não te remunera. Quem vai brigar por você? Entendeu? Então precisamos lutar pelos nossos direitos, precisamos defender os nossos direitos, mas, sobretudo, não podemos esquecer da importância dos sindicatos. O fundamento jurídico das relações coletivas é de natureza constitucional. Na maioria dos países democráticos, inclusive no Brasil, que desde sua Constituição de 1891 já declararam a liberdade de associação, sendo garantida a liberdade de associação para fins lícitos, sendo vedado a dissolução salvo em virtude de decisão judicial. Então, o sindicato ele vai brigar por você, você vai poder ser associado, você vai ter essa liberdade. Ah, mas depois que eu me associei, eu sou obrigado a permanecer? Não. Se você for filiado a um determinado sindicato, o dia que você quiser sair, você pode sair. Então, você não é obrigado a permanecer-se filiado, associado a esse sindicato. Ok? Agora, desde 91, por isso que se diz que é de natureza constitucional, porque a Constituição, nós já vimos que a Constituição de Getúlio Vargas, lá em 1934, também foi um marco para o direito do trabalho. Ela também tirou esses direitos de associação, né? Tirou o poder que tinha os sindicatos, passando ao poder a Justiça do Trabalho, e com isso, o Ministério do Trabalho lá, e com isso foi enfraquecendo o sindicato, e posteriormente o sindicato começou a ganhar nova força. O interesse coletivo é indivisível, uma vez que vincula as pessoas que se integram como um todo, relacionadas por uma reivindicação que a todos se comunica e que é igual para cada uma delas. O interesse coletivo aqui é que vai sempre prevalecer. Eu não sei se vocês já viram aquela história do arremesso de anão. O anãozinho, não sei se vocês já ouviram, mas veja só, ele era contratado por uma empresa, como se fosse por uma empresa, para ser arremessado, porque ele era pequenininho, e começaram a fazer isso, e o anão começou a garantir a sua sobrevivência disso. O anão era contratado para ser arremessado. Aí entrou diversas questões sobre direito fundamental, dignidade da pessoa, mas o anão, vamos pôr aqui, o anão ele não tinha uma outra fonte de renda, e a única era esta. Mas, antes de ser anão, ele era uma pessoa. A dignidade dele existia. O que fizeram? Proibiram o arremesso de anão. Ficou proibido, mesmo o anão querendo ser arremessado, o direito da coletividade, dos trabalhadores,
coletivo não permitiu que o anão fosse mais arremessado, além de outras características aqui que para a gente não importa. Quero dizer que a coletividade, o interesse só dele, mesmo que uns queriam ser arremessados, outros não queriam ser arremessados. É como se fosse, existe o sindicato do empregador, do empregado, um brigando para que fosse, o outro brigando para que não fosse. Aí prevaleceu o interesse da coletividade, a maioria conseguiu, porque de fato não poderia arremessar os anões. E outros, como eu disse, você como funcionário ou empregado de uma determinada empresa vai falar para o seu empregador que você não quer, você vai abrir mão de suas férias. Você pode abrir mão das férias? Não. Porque todos têm direito às férias, isso é regulamentado. Isso é concretizado. Então você não pode abrir. O direito coletivo, você não pode abrir mão dele, porque não é direito seu, é um direito conquistado de uma coletividade. Ok? Todos têm o direito e você não pode ferir. E ainda assim, se você abrir mão, como nós já sabemos que o empregador é ele que detém o poder, nós já sabemos que o empregador é ele que é a hierarquia e você é o hipossuficiente na relação. O empregador obrigar a você a assinar um contrato dessa forma, abrindo mão do seu 13º, abrindo mão de suas férias, do seu descanso semanal, no final das contas ou no encerramento do contrato de trabalho, se você o ajuizar, você vai receber tudo isso. Porque você não poderia ter aberto mão e o trabalhador e o empregador também tem que saber disso. O direito coletivo do trabalho vem estabelecer de maneira global a sintonia entre dois polos, um composto por empregados e o outro por empregadores, onde na maioria das vezes o interesse do primeiro vai de encontro com o interesse do segundo, causando conflitos que cabe à justiça resolver, visando o bem geral da sociedade, uma vez que o trabalho não pode ser uma lei sem ser um direito. Uma vez que o trabalho não pode ser uma lei sem ser um direito. O que é a lei? Um conjunto de normas, o que é o direito? Né? Então, como que vai funcionar esse direito coletivo? De um lado, uma categoria que nós temos chamados de empregados. Do outro, nós temos uma categoria que podemos chamar de empregadores. Existe uma relação entre emprego, por quê? Existe onerosidade, existe subordinação, existe não eventualidade e existe a impessoalidade. Então veja o que é. Onerosidade, gente, deixa eu dar uma esclarecida aqui. É aquele que remunera, eu acho que você já sabe. Subordinação é aquele quem dá a ordem, aquele que determina o que você vai ter que fazer. Você é subordinado, você chegou no trabalho, você vai saber o que seja a norma da empresa, o que todos os dias ele te dê aquele trabalho que você vai exercer. E a não eventualidade, por exemplo, a empregada doméstica hoje, para ser caracterizado para uma relação de emprego, o que acontece? Ela não pode trabalhar mais do que 2 dias. Se ela trabalhar só 2 dias, não caracteriza vínculo. Mas se você não assina, você não registra a carteira, você deixa que ela trabalhe 3 dias seguidos na sua casa, ou paulatino, ou até mesmo alternados. Ela trabalha na segunda, ela vai na quarta, vai na sexta, na outra semana ela vai na terça, depois, desde que toda semana ela vai 3 vezes, ela recebe ordens suas, é você quem a paga, e é você que a remunera, e você não aceita que uma outra pessoa vá trabalhar no lugar dela, você só quer aquela pessoa, até porque dentro da tua casa precisa de uma pessoa de confiança. Aí caracteriza um vínculo de emprego. Tá? Aí vai surgir uma relação de emprego entre empregados e empregador. No direito coletivo de trabalho, vai ser o sindicato da categoria das empregadas, juntamente com o sindicato dos empregadores, se for o caso, que seja de bancos, de quem quer que seja, vai existir uma relação de emprego. Aí, o salário, por exemplo, tem um reajuste.
a convenção coletiva passada determinava que haveria necessidade de um reajuste salarial. Chegou na data desse reajuste salarial, não aconteceu. Por quê? No momento de homologar a convenção, você não concordou com o percentual. E o empregador ofereceu 15%, você não quer 15%, você quer 20%. E aí existe esse impasse. Aí vai entrar a função do sindicato. Ele vai regularizar esta situação. Porque toda lei é uma norma, mas nem toda norma é uma lei. Tá? A lei, ela não pode ser uma lei sem ser um direito. Para que seja uma lei, ela tem que ser um direito. É direito seu, se é uma norma escrita. Então, o direito coletivo, ele vai resguardar o direito de uma coletividade e não só de uma, ou não só de uma só pessoa. O outro princípio é o princípio da liberdade associativa e sindical, que preserva a livre escolha de afiliação ou associação profissional e a não obrigatoriedade de filiar-se ou manter-se filiado ao sindicato. Então, é a liberdade que você tem de associar, fazer parte daquele sindicato, participar dessas votações, ou você receber algum determinado benefício que seja por conta de você ser assalariado, você vai contribuir também com esse sindicato. Então, tudo isso você pode seguir e você filiou, eu sou filiado, eu jamais posso deixar de ser filiado. Não. Filiou, o princípio vai te garantir isso. Você filiou, você pode se desfiliar no momento em que você achar conveniente, tá? A hora que você, eu não quero mais filiar ao sindicato, não quero mais ser sindicalizado, não. Você vai lá e deixa de pagar, pede a liberação para o sindicato, fala que não vai ser, e aí daí a pouco você vai estar livre, tá? A partir do momento que você achar que deva, ok? Então, esse é mais um dos princípios. Vamos ver. A autonomia sindical, resguardada a interdependência administrativa dos sindicatos. Autonomia sindical. Então, o sindicato, ele tem a sua autonomia. Ele não precisa de autorização do Estado, desde que ele seja registrado em um órgão competente, que nós vamos ver, tá? Onde é esse órgão. São dois registros que são feitos, que nós vamos ver a partir do momento que tratarmos da organização sindical. O registro ele é feito de duas espécies, mas o Estado não pode interferir de forma alguma na forma como o sindicato vai tratar do direito coletivo. Tá? O Estado não vai dizer, você é obrigado a aceitar 10% ou 15%. Não, vai firmar o acordo. O Estado não vai determinar da forma que tem que ser o sindicato, mas para isso também existe uma forma. O sindicato não é a organização do sindicato não é como a gente ou qualquer pessoa acha que vai ser. Ela vai ter a sua organização escrita, ela vai ter o seu regulamento. Porque veja aqui, a legislação permite a existência de apenas um sindicato por categoria e sua base territorial deve ser de, no mínimo, um município. O que está dizendo aqui? Que Sindicato do Comércio Varejista de Santana. Tem um sindicato aqui? Não. Santana não tem. Quem é que regula? Qual é o sindicato que vamos seguir? Existe um outro sindicato que abarca, porque ele vem de nível municipal, tá? Pode ser de nível municipal ou estadual. Aí nós seguimos aqui em Santana, por exemplo, o sindicato do comércio varejista segue o sindicato de Barreiras. Ok, porque Santana não tem um sindicato. Mas se preenchesse os requisitos para criar um sindicato em Santana, pode? Pode, porque a base mínima é de um município. Santana pode ter o seu sindicato, Santa Maria pode ter o seu sindicato, agora resta saber se tem estrutura para funcionar o sindicato.
É isso que tem que ser observado, que são os critérios do sindicato. Tá? Porque para o sindicato agir, ele precisa ter uma personalidade jurídica, ele vai ter os seus registros e o Estado não vai poder intervir nessas decisões, mas o que determina a lei, nós vamos ver na organização, que o sindicato ele não pode ser, por exemplo, a nível de um distrito, não pode ser a nível de um distrito. Porto Novo é um distrito de Santana, eu estou falando Porto Novo, gente, porque eu sou do Porto Novo, tá? E é um distrito e aqui encaixa, porque olha só, Santana está no nível de município, pode ter um sindicato? Pode, do comércio varejista. Aí Porto Novo cresceu, Porto Novo tem lá 10, 20 mil habitantes, preenche o requisito, mas Porto Novo não é município. Pode ter um sindicato? Não. O sindicato não. E nós vamos ver o que pode, nós vamos tratar o que pode ser feito lá, porque nós temos sindicato, nós temos a federação, nós temos confederação, nós temos o delegado sindical e nós vamos ver tudo isso na estrutura dos sindicatos. Então, a autonomia sindical é resguardado a independência administrativa do sindicato e cabe ao Estado autorizar ou regulamentar, não cabe ao Estado autorizar ou regulamentar o funcionamento do sindicato, tá? Porque ele tem a sua autonomia, beleza? Ok? Vamos lá, vamos dar continuidade aqui. Vamos tomar um azinho, porque é coisa para tratarmos que só e o tempo está passando. Vamos ver o que diz o nosso próximo slide. Volta aqui. É a interveniência sindical na normatização coletiva, que obriga a participação dos sindicatos em negociações com acordos e convenções coletivas de trabalho. É a obrigatoriedade do sindicato para que seja tratado tanto acordo coletivo, convenção coletiva, o acordo precisa ter representação, tem que ter participação do sindicato. Tá? É por isso que não deve se extinguir o sindicato. Se você tiver a oportunidade de ser sindicalizado, tem empresa que vai dizer, não, sai, deixa. Gente, o sindicato ele é de fundamental importância para a categoria. Há quem acha que não. Se você é empregador, é claro que você vai dizer, que sindicato que nada, quem vai determinar sou eu, quem vai brigar sou eu, o reajuste quem vai dar sou eu, da forma como quero. Aí você depende do lado, você como advogado depende do lado que você vai estar. Se você concorda ou não com o sindicato, se você for um empregador, de repente você não quer. Mas o empregador também ele vai ter que ter o sindicato patronal, porque ele vai discutir com o sindicato. Ele vai negociar com o sindicato. Mas tem pessoas que acham que o sindicato não é de fundamental importância. E eu asseguro a vocês, o sindicato ele é muito bom para o trabalhador. O sindicato ele defende o interesse desta coletividade. O sindicato ele vai tratar melhor dos teus interesses. Você, trabalhador. Olha aqui, a gente já tinha visto tudo isso. O direito do trabalho é o ramo do direito do trabalho capaz de regular a organização sindical, negociação coletiva, bem como os instrumentos normativos decorrentes dessa negociação, a representação dos trabalhadores na empresa e ainda o direito de greve. Como é que se você tirar, trabalhador, se você tirar o sindicato da tua vida, quem vai regulamentar tudo isso dentro de uma categoria? Quem vai regularizar uma situação de greve dentro de uma determinada empresa? Quem vai defender o teu interesse? Quando você até outros benefícios, gente, eu era sindicalizado, eu não sei se todos aqui ou se vocês tiveram a oportunidade de serem sindicalizados. Eu fui sindicalizado pelo comércio varejista lá no Distrito Federal. E o sindicato, ele tinha atendimento odontológico, eu tinha X consultas, direito a X consultas por mês, porque ele descontava, eu autorizava descontar do meu salário um valor X em prol do sindicato. Se você precisar de um advogado, o sindicato vai te fornecer um advogado.
mas para isso você precisa ser sindicalizado. E nós vamos tratar tudo isso também no nosso próximo bloco, que nós vamos estar tratando, na próxima aula, que nós vamos estar tratando de direito coletivo do trabalho sobre a organização sindical. Nós vamos dar continuidade a isso aí. Mas dá para a gente andar um pouquinho mais aqui. Vamos lá. Este ramo do direito do trabalho é dividido em 5 princípios, que é princípio da liberdade associativa e sindical, princípio da autonomia sindical, princípio da adequação setorial negociada, princípio da criatividade jurídica da negociação coletiva e o princípio da lealdade e a transparência na negociação coletiva. Veja, a exemplo do direito individual, nós temos também os princípios que regulamentam o direito coletivo do trabalho. Posso abrir mão do direito coletivo? No meu direito coletivo eu posso abrir mão dele, professor? Não, não pode. É um direito da coletividade. Você não pode de forma alguma. Tenho liberdade de associar? Tem. Sou obrigado a permanecer associado? Não. Tá? Não. Você tem autonomia e a hora que você achar que não, você pode se desassociar. Adequação setorial negociada. Para igualar, gente, tem que dar essa igualdade. O sindicato de uma categoria com o sindicato da outra vai ser melhor do que Vinícius sozinho e tratar do interesse dele lá. Vai ter mais força quando você vem através de um sindicato. Essa criatividade de juntar normas, de elaborar acordo, convenção, é o sindicato que vai fazer isso. E tem que ser leal, tá? E o princípio da lealdade é a transparência. Isso tudo tem que ser transparente, isso vai ter que ser de forma escrita, porque o que está ou o que ficar estabelecido, tanto num acordo coletivo quanto numa convenção coletiva de trabalho, a empresa terá que seguir. Aquele sindicato daquela base territorial, ela vai ser obrigada a seguir. A convenção que foi estipulada, o direito que foi concedido ao trabalhador na convenção, lá em Barreiras, nós aqui de Santana teremos que seguir. Ok? Porque é um por base. Mas se o município não tem, pode aderir diversos municípios, ele pode ser de um âmbito municipal. Só um município? Não. Nós vamos ver que não é só um município que pode ser. Pode ter como base territorial só Santana? Pode. Mas eu posso juntar Santana, Santa Maria, Correntina, Bom Jesus da Lapa, Barreiras, Barra, Muquem de São Francisco e fazer e criar só um sindicato aí para estabelecer só todos eles também? Posso. A convenção coletiva vai atender, até uma convenção coletiva, ela vai atender também Santana, Santa Maria. Pode ser feito também uma convenção? Pode. Posso firmar um acordo coletivo representando toda essa categoria através dos sindicatos de uma categoria, o sindicato do outro? Também pode. É lei. E nós vamos ver na organização sindical. Ok? Pessoal, então, vamos ficar por aqui. No nosso próximo bloco, nós trataremos também sobre a organização sindical. Terminaremos aqui esses slides, tá? E aí nós faremos uma nova aula tratando sobre a organização sindical. Então, vamos concluir esses slides e vamos já tratar da organização sindical, até porque nós já vimos também um pouquinho sobre a liberdade sindical, ok? Então, até o nosso próximo bloco, se Deus quiser, até a próxima aula.